Eu garanto que você já cansou de ouvir investidores famosos menosprezando a renda fixa e enaltecendo o investimento em ações ou em imóveis. Inclusive, o próprio Luiz Barsi Filho, que é uma lenda do mercado financeiro, já afirmou mais de uma vez que renda fixa é perda fixa. Renda fixa igual a perda fixa. Exatamente. Essa é boa. Exato. Não é que eu tenha criado esse slogan de renda fixa é igual a perda fixa. Mas isso é uma realidade. É uma camisa que eu ganhei de presente, porque tem muitas pessoas também que já pensam dessa maneira. Mas será que isso é verdade mesmo? Antes de entrar nos investimentos, me responde aqui uma coisa. Você já percebeu como todo mundo adora complicar as coisas? Seja na vida ou nos investimentos, as pessoas têm uma crença quase que religiosa de que o caminho mais difícil é sempre o melhor. Se o investimento parece simples, ele não pode ser bom. Se não tem um nome complicado, não pode render bem. Se não envolve um monte de gráficos e análises sofisticadas e várias telas, não deve funcionar. Quanto maior o risco, maior o retorno. Será que é sempre assim, necessariamente? O brasileiro, ele é craque em confundir complexidade com resultado. Aí você vê o investidor brasileiro se esgualepando para tentar achar a próxima ação que vai explodir ou a próxima criptomoeda, estudando as empresas, as criptos, acompanhando o balanço, analisando tendências, seguindo recomendações. E no final, ele perde para a renda fixa. Isso mesmo. 120% do CDI, por exemplo, ganhou do Ibovespa, ganhou do S&P 500 e até do S&P 500 Total Return, que inclui os dividendos reinvestidos em dólar. Já tá. Por que 120% do CDI? De onde você tirou isso, pô? Gente, é relativamente fácil encontrar títulos como CDBs de bancos sólidos oferecendo essa rentabilidade no Brasil. O Tesouro Selic, por exemplo, ele tende a render próximo de 100% do CDI, porque ele é considerado um investimento de baixíssimo risco. Para atrair investidores, mesmo os de alta qualidade e com rating AAA, precisam oferecer, os bancos, taxas mais atrativas do que o Tesouro. Isso faz com que não seja incomum encontrar CDBs de instituições bem estruturadas pagando algo em torno disso. E também fundos de renda fixa com boas estratégias conseguem acessar uma variedade de emissores, incluindo bancos, debêntures corporativas de alta qualidade e outros ativos, obtendo rentabilidades semelhantes ou até superiores. Você veja aqui que eu não estou falando de 130%, 140%, 150% do CDI, estou falando de 120%, tá? Eu até prefiro fundos porque eles acabam diluindo os riscos pela diversificação. E o investidor, para manter a mesma estratégia, com essa diversificação toda, precisaria de muito dinheiro. E em fundos, às vezes, a partir de R$100 você já consegue. Isso reforça como o ambiente brasileiro oferece oportunidades acessíveis para se obter retornos bastante próximos dessa taxa em investimentos de baixo e médio risco. É claro que a renda fixa também tem seus riscos. O principal é o risco de crédito, ou seja, a chance de o emissor, banco, empresa ou governo, não pagar o que prometeu. E também há o risco de mercado, se os juros sobem, os títulos pré-fixados ou atrelados à inflação podem perder valor antes do vencimento. Fundos de renda fixa também podem sofrer oscilações se investirem em ativos com menor liquidez ou exposição a crises. Então, apesar de ser mais previsível que a renda variável, a renda fixa não é livre de riscos. É importante mencionar isso aqui. Só que dependendo da diversificação, emissores escolhidos, esse risco é minimizado. Agora, pare e pensa aqui. Se até os maiores índices do mundo perderam para a renda fixa brasileira, por que alguém ainda acha que precisa correr risco ou ter uma volatilidade alta na sua carteira para ganhar dinheiro? Isso pode até parecer contraintuitivo. Afinal, a gente cresce ouvindo que investir em ações é o caminho certo para a riqueza, que o longo prazo recompensa quem assume risco, que renda fixa é coisa de gente conservadora e até de gente burra, já ouvi isso, que já tem dinheiro, e até acomodada. Mas e se eu dissesse que isso tudo é uma grande mentira? E se você acha que a renda fixa é coisa para quem tem medo de perder dinheiro, espera aí para você ver os números. Desde os anos 2000, um investimento que paga 120% do CDI multiplicou o dinheiro por 30 vezes. Sim, 30 vezes mais dinheiro na conta. Colocando em valores práticos, quem investiu R$10.000 hoje teria 300 mil. Quem investiu 100 mil hoje teria 3 milhões, fora o valor inicial. E tudo isso sem precisar acompanhar o mercado, sem estudar empresas, sem correr um risco demasiado e sem precisar entender nada de economia e bolsa de valores. Agora segura essa aqui. Vamos ver como se saíram os investimentos que todo mundo diz serem os melhores do mundo no mesmo período. O S&P 500, que reúne as maiores
maiores empresas dos Estados Unidos e do planeta. Rendeu 1.300% em reais no mesmo período. E o Bovespa, coitado, 645%. Agora tem gente que pode comentar assim: ah, mas no S&P 500 as empresas pagam dividendos. Se você reinvestir os dividendos, o retorno é muito maior. Então vamos olhar para o S&P 500 Total Return, tá? Que considera o reinvestimento de todos os dividendos pagos pelas empresas. 570% em dólar desde os anos 2000, 2.300% desde o Plano Real, 640% nos últimos 20 anos. Sim, você leu certo, mesmo com o reinvestimento de todos os dividendos, o S&P 500 Total Return ainda perdeu para 120% do CDI. Gente, nem pegando os melhores ativos do mundo com os dividendos reinvestidos, o investidor bate a renda fixa brasileira. E isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque no Brasil a renda fixa nunca foi um investimento comum. Ela sempre foi um investimento fora da curva. E enquanto os juros continuarem altos, esse jogo continua ganho. Se teve um setor que explodiu de valor nos últimos 20 anos, foi de tecnologia americana, certo? Nos anos 2000, se você lembra, o mundo digital ainda engatinhava, a internet era lenta, smartphones nem existiam, né? Ninguém falava da inteligência artificial, redes sociais ainda eram um experimento e o e-commerce era visto como algo de nicho. Você lembra? Quem naquela época aportasse em empresas de tecnologia e acertasse as gigantes, teoricamente teria feito o melhor investimento da vida. E os números realmente impressionam. Se você olhar aqui, a Amazon subiu 5.000% em dólar até hoje. A Apple subiu 28.000% em dólar. Berkshire, do Warren Buffett, subiu 1.200% em dólar. Microsoft subiu 1.000% em dólar. Agora pensa comigo, e se você tivesse feito o melhor investimento possível em ações nos últimos 20 anos? Quando eu digo melhor, eu estou falando de acertar em cheio, nada de investir no índice, nada de diversificação, nada de escolher empresas erradas. Você simplesmente foi o pai de Ná, Nostradamus, pegou as gigantes no momento mais subestimado delas. Imagina que você estava lá nos anos 2000, depois do estouro da bolha das .com, o mercado inteiro ridicularizava as empresas de tecnologia. Amazon, uma livraria online que provavelmente iria à falência. Google, um buscador sem modelo de negócios claro. Apple quase quebrou nos anos 90. Ninguém levava a sério. Mas você não se deixou levar pelo pessimismo. Você previu o futuro, acreditou na disrupção tecnológica, ignorou os críticos, investiu pesado nas big techs e segurou os papéis por 2 décadas. Agora segura essa. Ainda assim, você perdeu para 120% do CDI. Que merda, hein? Isso mesmo, galera. Mesmo investindo nas melhores empresas do mundo, no melhor momento possível, e segurando os papéis por 20 anos, o que seria muito difícil, né? A pessoa vê um lucro ali e já quer realizar, o retorno foi menor que simplesmente colocar o dinheiro na renda fixa brasileira e esperar. E aqui entra a pergunta que quase ninguém faz. Se nem acertando as melhores empresas do mundo, no melhor momento da história, você conseguiu bater 120% do CDI, por que você acha que você vai fazer isso escolhendo ações aleatórias na bolsa? Isso mostra que o jogo já estava ganho mesmo antes de começar. Como se estivesse num jogo ali de futebol, já começou o jogo ali de 8-0, entendeu? No Brasil, os juros são tão altos que você não precisa correr risco demasiado para ter um retorno absurdo. Agora, eu quero deixar bem claro que isso não significa que investir na bolsa seja um erro, mas significa que quem despreza a renda fixa e acha que precisa de algo mais sofisticado, numa parte muito grande da carteira para ganhar dinheiro, simplesmente não entendeu a matemática por trás dos juros brasileiros. Se tem uma coisa que nunca faltou no Brasil foi juros altos. Isso acontece porque o governo brasileiro sempre gasta mais do que arrecada. A gente sabe muito bem disso. E quando um país gasta mais do que ganha, ele tem 2 opções. Imprimir dinheiro e gerar inflação descontrolada, como já fizemos no passado, antes do Plano Real. 2, pedir dinheiro emprestado e pagar juros altos para convencer as pessoas a emprestar. O Brasil escolheu a segunda opção. Mas como todo cliente de cheque especial, o governo brasileiro não tem crédito barato. Ninguém empresta dinheiro barato para um país que já deu calote na dívida externa, que já congelou conta bancária, que tem déficits constantes e um histórico fiscal, a gente sabe muito bem, caótico. Então,
para atrair investidores e manter o governo funcionando, o Brasil sempre precisou pagar juros altíssimos. E adivinha quem se beneficia disso? Quem investe em renda fixa. Agora, se você quer aproveitar essa oportunidade e investir em renda fixa da forma mais inteligente possível, então você precisa conhecer os fundos da carteira Z. A nossa carteira Z Plus, por exemplo, como eu falei, rende desde 2018 125% do CDI. Você não precisa se preocupar com nada, né? Nem ficar caçando título, sem reinvestir manualmente, sem perder tempo. Basta investir e deixar os juros compostos trabalharem por você, fazerem o seu trabalho, né? E claro que fazer um acompanhamento periódico, porque a renda fixa precisa de atenção também. A gente tem carteiras internacionais também, carteiras de fundos de ações, criptomoedas. Para conhecer a carteira Z, é só ver o link aqui na descrição, confere lá e veja como é fácil fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Bom, enquanto em países desenvolvidos os títulos públicos pagam quase nada de juros, nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa básica de juros passou boa parte dos últimos 20 anos entre 0% e 2% ao ano. Aqui no Brasil, o investidor sempre teve retornos muito superiores sem precisar assumir grandes riscos. E os números não mentem. Desde o Plano Real, o CDI acumulou 21.000%. O S&P 500 Total Return, que inclui dividendos, fez 2.300% em dólar no mesmo período. O S&P 500 normal fez 8.500% em reais. O Ibovespa, 3.400%. Ou seja, a renda fixa brasileira não apenas superou a bolsa local, mas também bateu a bolsa americana. E não foi por pouco, tá? Isso porque não importa se você comprou as melhores empresas do mundo, não importa se você pegou a ascensão das Big Techs, não importa se você reinvestiu dividendos. No Brasil, os juros sempre foram um investimento mais seguro e rentável ao longo do tempo. A verdade é que o jogo já estava ganho antes mesmo de começar. Enquanto muita gente passa anos tentando acertar a ação perfeita, encontrar, sei lá, a nova Apple ou a nova Amazon, quem simplesmente sentou no CDI e esperou, fez mais dinheiro, sem surpresas e sem dor de cabeça. Pelo amor de Deus, gente, isso não significa que ninguém deve investir na bolsa, tá? Eu invisto em fundos de ações, né, há muitos anos, com retornos ótimos, tanto que a carteira Z, nossa Z Hard, que é só de fundos de ações, rendeu quase 200% do Ibovespa desde 2018. Eu estimulo que as pessoas que têm algum apetite para risco invistam também. Mas eu só queria deixar claro aqui que quem acha que a renda fixa é coisa de iniciante ou investimento sem graça, simplesmente não entende a matemática por trás dos juros no Brasil. Inclusive, a gente recomenda também fundos de ações dolarizados que batem o IVVB11, por exemplo. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu só queria aqui trazer os pontos fundamentais da renda fixa. E a coisa fica ainda pior quando a gente coloca o risco na conta. Como assim, Zata? Que risco? Bom, o índice de Sharpe é uma medida que compara o retorno do investimento com o risco que ele envolve. De forma resumida, né? Quanto maior esse índice, melhor o investimento. Ele responde a uma pergunta simples, né? O quanto esse investimento me paga a mais do que um ativo seguro, considerando o risco que eu estou assumindo, né? Porque não adianta nada o investimento ter um retorno alto se ele chacoalha igual uma bicicleta sem freio descendo a ladeira. Vamos aqui por um exemplo prático, né? Se você tem dois investimentos, né? O investimento A rendeu 20% ao ano, mas oscilou como um maluco, variando aí de, sei lá, de menos 30% a mais 50%. O investimento B rendeu 12% ao ano, mas variou de menos 0,1% a 0,1%. O investimento A parece melhor pelo retorno, mas se ele tem uma volatilidade enorme, a chance de você entrar e sair na hora errada, gente, é altíssima e a dor de barriga é bem maior. Agora, se o investimento B entrega um retorno sólido, constante e com pouca oscilação, ele é mais eficiente. E o que os números mostram é que 120% do CDI é o investimento mais eficiente que existe no Brasil. Os números são humilhantes, né? 120% do CDI tem um Sharpe de 4,72. O S&P 500 tem um Sharpe negativo, menos 0,01. O Ibovespa, então, menos 0,10. Isso significa que, estatisticamente, era melhor deixar o dinheiro parado do que investir no Ibovespa ou até no S&P 500 em reais, parado no CDI, né? Não faz sentido correr risco se a renda fixa já te dá o prêmio de graça. Na realidade, né, o índice de Sharpe, ele não mede muito o risco de crédito, né? Porque o crédito é binário. Então a empresa, ela vai pagando ali, vai pagando. Se por acaso deixar de pagar, vem aquela linha para baixo, como você vê, talvez em alguns fundos mais arriscados de renda fixa. Mas aqui a gente está falando de créditos mais conservadores, de bancos, né, sólidos e de créditos corporativos altos, entendeu? Então isso é muito mais difícil de acontecer, mas eu queria pontuar essa questão aqui. E no geral não faz sentido correr risco se a renda fixa já te dá o prêmio de graça. E se você acha que a bolsa é só alegria, se liga só,
pessoal, outra coisa que ninguém te conta é o tamanho do sofrimento de quem investe em ações numa parte muito grande da carteira. Aqui está a volatilidade dos investimentos, né? 120% do CDI tem volatilidade de 0,05, ou seja, nada. O S&P 500 balançou 16% no último ano. O Ibovespa balançou 13,7%. E adivinha o que acontece? A pessoa se desespera, vende no prejuízo e depois vê o mercado voltar. Já na renda fixa, né, bem estruturada e com risco baixo, você só vê seu patrimônio crescer sem susto, sem crise e sem perder o sono. Pontuando mais uma vez que volatilidade na renda fixa às vezes fica implícita nos títulos que estão dentro ali, como eu comentei agora há pouco. Então, se a carteira de renda fixa for arriscada, pode ter aquele pseudo-conservadorismo para dar aquela linha para baixo quando o crédito não é pago. Mas repetindo aqui, a gente está falando de crédito de qualidade. Enfim, pessoal, se tem uma coisa que os números deixam claro é que investir predominantemente em renda fixa no Brasil foi, no longo prazo, uma estratégia vencedora. Nos últimos 20, 30 anos, 120% do CDI superou a Bolsa Brasileira, bateu o S&P 500 em reais e até mesmo o S&P 500 Total Return, que considera o reinvestimento de todos os dividendos. Exato, isso quer dizer que investir exclusivamente em renda fixa será sempre a melhor escolha? Não! Não, gente, não estou falando isso aqui. Mas quer dizer que para a maior parte dos investidores brasileiros, a renda fixa sempre foi e provavelmente continuará sendo a espinha dorsal de uma carteira eficiente. Se você tem disciplina para poupar, capacidade de investir em renda fixa com boa rentabilidade, né? Fundo de renda fixa da carteira Z, por exemplo, a nossa carteira Z Plus, dá 125% do CDI desde 2018. E você tem paciência para esperar, você praticamente já venceu o jogo. Dá para construir um patrimônio sólido sem precisar quebrar a cabeça com ações, sem tentar prever o futuro, sem tentar ser o Warren Buffett, sabe? Isso porque o Brasil sempre foi um país de juros altos, e enquanto isso não mudar, e sejamos sinceros, né? Não vai mudar tão cedo. A renda fixa vai continuar sendo uma das melhores opções para quem quer crescer o patrimônio sem correr riscos desnecessários, né? Então, uma carteira equilibrada é o principal, tá? Mas no final das contas, será que investir na bolsa no Brasil ou lá fora não faz sentido? Longe disso, tá, gente? Ter parte do portfólio alocado em ações, principalmente em mercados mais maduros e em moeda forte, pode trazer ganhos muito expressivos, principalmente quando a gente fala aí de ciclos favoráveis. A Bolsa Americana, por exemplo, já teve períodos de crescimento explosivo e o mesmo aconteceu em alguns momentos com o próprio Ibovespa. A Bolsa Americana subiu muito nos últimos 10, 15 anos, por exemplo. Entre 2003 e 2008, o Ibovespa subiu mais de 800%. O S&P 500, desde 2010, multiplicou por mais de 4 vezes o capital. Em determinados momentos do ciclo econômico, ter exposição a ativos de risco pode aumentar muito o retorno de uma carteira. E também, gente, diversificar parte dos investimentos para mercados internacionais, como eu disse, protege contra os riscos domésticos, né? Afinal, ninguém pode garantir que o Brasil vai continuar pagando os juros altos para sempre. E se um dia isso mudar, quem já tiver exposição a dólar, a empresas globais e a mercados mais eficientes, estará muito mais protegido. Gente, o erro não é investir em ações, o erro é ignorar a renda fixa, achando que precisa de algo muito mais sofisticado. Bom, é isso, pessoal. Se esse vídeo, de repente, abriu a sua mente, te fez repensar como investir no Brasil, então já se inscreve no canal, porque toda semana aqui tem mais conteúdo que vai te ajudar a investir melhor e crescer seu patrimônio sem complicação. E claro, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque convenhamos, né? Se tem um investimento que vale a pena, é o de apoiar quem te entrega informação de qualidade e ainda mais gratuita, né? Inclusive, tem 2 vídeos recentes aqui do canal falando sobre 2 investimentos de renda fixa que estão com taxas altíssimas, né? Um do Tesouro Pré-fixado, que pode render mais de IPCA mais 9% ao ano, e um do Tesouro Renda Mais 2065, que é capaz de multiplicar seu patrimônio em mais de 100 vezes. Se você curte renda fixa aqui, vale a pena dar uma olhada. Vou pedir para o Caio colocar na tela esses vídeos aqui, tá bom? Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.